Quantas vezes você já perguntou: meu Deus, como vou restaurar a minha vida? Eu quero falar para você de uma experiência que eu tive na minha vida. Como Jesus Cristo restaurou minha vida. Foi através dos 9 passos. Primeiro passo: aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem é Jesus Cristo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus, desde o princípio, estava com Deus. E Ele era o Verbo. E o Verbo é a palavra de Deus. Ele habitou entre nós, trazendo a palavra de Deus, que é a verdade. E o Senhor veio para nos unir novamente a Deus, para nós termos essa comunhão com o Senhor. E na palavra do Senhor, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus Cristo, ele veio como mediador para unir o homem a Deus. Jesus Cristo, ele pagou o preço do sangue do Cordeiro. Ele veio para perdoar os nossos pecados. E ele veio como sacerdote para levar o nosso pecado até Deus. Jesus Cristo é o nosso mediador. É preciso crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. O Senhor nos amou de tal forma que deu seu Filho em amor por nós, em sacrifício vivo, com o preço do sangue, para perdoar os nossos pecados. Deus, ele teve misericórdia de nós e ele entrou em ação quando ele entregou o seu Filho para nos resgatar. Mas para isso, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer e entrar em ação. Deus, ele teve misericórdia de nós e ele entrou em ação, entregando seu Filho como advogado para resolver todos os nossos conflitos. Mas para isso, nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Nós temos que crer que Ele morreu por nós. E precisamos agora entrar em ação, que é entregando todo o nosso pecado na cruz do Calvário, para nós sermos perdoados. E Ele se apresentou. A palavra do Senhor nos declara em Atos, capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, eles falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O Senhor se apresentou vivo. Para quê? Naquele momento, ele ficou 40 dias e foi o momento que ele soprou novamente o Espírito de Deus no homem, para habitar no homem novamente. E ele veio para que o homem se tornasse novamente aquele primeiro Adão, lá, com chance de ser purificado, santificado, restaurado e renovado, e ser com aquele coração puro, lá no primeiro Adão, lá no Jardim do Éden. Há duas promessas para quem aceita Jesus Cristo.
a salvação e tornar-se filho de Deus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nesse momento, quando você faz essa oração, consciente que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, e crendo que Deus ressuscitou dentro dos mortos para a sua salvação, e reconhecendo que Jesus veio e pagou o preço do sangue, o preço do Cordeiro, e ele veio como sacerdote para levar os nossos pecados como advogado para Deus. Neste momento, o Espírito de Deus volta a habitar no seu espírito e você passa agora a ter uma comunhão com Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam e aos que crerem em seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filho de Deus. Neste momento, quando o Espírito de Deus habita no seu espírito, você tem uma comunhão com Deus e você se torna filho de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vimos então que há dois nascimentos. O momento que você nasce da carne, nasce do pai e da mãe. Há outro nascimento, que é o nascimento do Espírito, que é no momento que quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus passa a habitar novamente no seu espírito. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. No momento quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você reconhece todos os pecados, entrega na cruz do Calvário para que Jesus passe o sangue, naquele momento você é perdoada. Então, mas você, no mundo, nós teremos aflição e no mundo nós continuamos pecando. Você magoa outra pessoa, você também se magoa. Então, todo dia nós estamos em conflitos. E todo dia nós pecamos. Mas o que Deus nos declara aqui nesse versículo é que nós temos que nos conservar, porque nós somos gerados agora de Deus. Quando nós somos gerados de Deus, nós temos que conservar a nossa alma. Então, todo dia, como nós temos que tomar banho, fazer uma higiene no nosso corpo, nós temos que alimentar o nosso corpo, nós também precisamos fazer essa higiene na nossa alma, que é pedir perdão todo dia, perdoar as pessoas todo dia, se perdoar também aquilo que nós fizemos com a nossa história. E precisamos também sustentar o nosso espírito todos os dias, que é com a palavra de Deus, que quando nós lemos a palavra do Senhor, Deus está falando conosco e nós somos sustentados no nosso espírito e nós se renovamos cada dia dentro da palavra do Senhor. Quando você faz uma higiene no seu corpo, alimenta seu corpo, faz uma higiene todo dia na sua alma e sustenta seu espírito, o maligno não lhe toca. Eu vou dar um exemplo assim da minha história de vida, porque quando me falaram de Jesus, eles falaram de Jesus para mim, para que Jesus ele ia resolver meus conflitos. Ao longo do tempo, eu tive muitas decepções e falaram para Jesus que Jesus ia salvar o meu casamento. E fiquei 20 anos na igreja. Eu não aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceitei Jesus para Ele salvar o meu casamento. E depois de 20 anos, visitando várias igrejas, eu não tinha me convertido. Jesus não salvou o meu casamento, mas houve um divórcio. Passei por um processo, tanto fisicamente como emocionalmente.
uma depressão muito profunda. Adoeci meu corpo, onde todos esse registro na minha memória, todos os estresses ao longo do tempo que eu passei, tudo isso, ele somatizou no meu corpo. E dali em diante eu passei a adoecer e passei a ter problemas com diabetes, onde ela ficou muito alta mesmo, um descontrole emocional muito grande. E eu passei a adoecer não só fisicamente, mas também no psique, que eu fiquei com a depressão muito profunda. Com o tempo eu fui engordando e cheguei a 100 quilos. Mas Jesus não salvou o meu casamento. Houve um divórcio. E foi aí que um certo dia eu encontrei uma pessoa que tinha todo um conhecimento de curas emocionais. E ele me perguntou, como foi a sua história de vida? E eu contei minha história. Eu contei todos os meus sofrimentos, toda a minha decepção, toda a minha tristeza. E ele me falou, você não aceitou Jesus realmente como Senhor e Salvador da sua vida. Você negociou com Deus. Você fez uma troca. Você aceitou Jesus para Ele salvar o seu casamento. Não. Em primeiro lugar, você teria que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E depois, todas as coisas seriam acrescentadas. Em primeiro lugar, eu tinha que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E que Ele veio para quê? Ele pagou um preço de sangue. Ele morreu para nos unir novamente a Deus. E era isso que eu precisava reconhecer. Que eu precisava do Senhor Jesus para que Ele perdoasse meus pecados. Para que eu perdoasse também outras pessoas. E que Jesus ali, naquele momento, eu fiz essa oração, realmente, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E tendo fé em Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo, que Ele era meu Senhor e que Ele era meu Salvador. E Ele veio para me resgatar, pagando um preço de sangue, para me resgatar novamente e para me unir a Deus. Eu quero convidar você para fazer essa oração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, todo-poderoso, preciso do Senhor em minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço que seja meu Rei e faça morada em meu coração, em meu espírito e em minha alma. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu único e Senhor Salvador e creio com o meu coração que Deus ressuscitou dos mortos para minha salvação. Declaro agora a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. Sei que tenho guardado muitos ressentimentos por aqueles que me ofenderam, mas neste instante tomo a decisão de perdoar essas pessoas e entregá-las ao Senhor na cruz do Calvário. Eu também reconheço que sou pecador e que até agora não tenho vivido a minha vida para o Senhor, mas me arrependo das minhas falhas e lhe peço perdão. Peço que apague as minhas transgressões e escreva o meu nome no livro da vida, que está no céu, para que eu tenha um lugar reservado em sua glória quando eu partir deste mundo. Sei que merecia punição pelas minhas iniquidades, mas creio que Jesus Cristo, seu Filho, já pagou na cruz por todos os meus pecados e que ressuscitou dentre os mortos para minha salvação. Eu recebo o seu plano de salvação para minha alma. Obrigado pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela sua graça da vida eterna. De hoje em diante, não serei mais controlado pelos meus desejos carnais. Entrego os meus caminhos para agradar não mais a mim mesmo, mas para seguir os passos de Jesus Cristo. Coloco a minha vida em suas mãos e creio que com o Senhor serei vitorioso. Faço esta oração
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.